Olá, eu sou o professor Ricardo Abaio, componente curricular Ciências, e os nossos saberes de hoje é luz e cor, disco de Newton e temperatura. Lembra que eu te falei que na área de física a gente tem que dominar alguns conceitos, tá? E se você não entender esses conceitos, aí acaba você não entendendo nada de física. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade. Então, olha só, luz e cor. Lembra do espectro eletromagnético que nós falamos na aula passada? A luz, né? a cor, ele é um pedacinho desse espectro eletromagnético. E a gente identifica pelo comprimento da onda, ó, de uma crista a outra. E essas ondas, elas podem ser de 100 metros de comprimento até minúsculas, o nanômetro. Então, de 700 a 400 nanômetros, nós temos o espectro visível, tá? Ou seja, essa luz que você está vendo. Então, olha só, essa luz branca aqui, ó, que você está vendo aqui, é o espectro visível, ou seja, você vê. Ela está batendo na superfície da tela, aqui do computador, e refletindo. Então, isso é o espectro visível. À medida que eu vou mudar o comprimento de onda, olha só, eu estou na luz ultravioleta. Isso mesmo. Pessoal, os bancos possuem muitas técnicas de identificação. E para saber se uma nota é verdadeira ou falsa, o leitor eletrônico ele dá um banho de luz ultravioleta. Com isso, ele pode perceber, por exemplo, se uma nota é falsa ou é verdadeira. Essa luz ultravioleta eu tenho que tomar cuidado, porque o sol, se eu tomar demais, ou seja, muito tempo de exposição, eu posso ter câncer de pele, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Pessoal, gostou dos meus óculos? Eles são especiais. Essas lentes protegem contra os raios ultravioleta. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Essa luz aqui que está batendo no meu olho é um LED, né? Claro que eu não vou expor o perigo, mas é uma luz ultravioleta. E são lentes especiais. A maior parte dos óculos hoje, né, óculos escuros, de sol, tem proteção contra raios ultravioleta. Fiquei bonito, né? E podemos também escolher apenas um comprimento de onda, ou seja, um comprimento de onda vermelho. Ó, vamos lá andar no espectro eletromagnético, lá para o cantinho, 700 nanômetros. Olha só o meu laser aqui, ó. Eu não vou apontar muito porque laser ele não pode ser usado na vista, pode deixar uma pessoa cega. Então eu estou apontando aqui para o canto. Mas eu tenho apenas um comprimento de onda, que é o vermelho. Então olha só, o vermelho eu estou trabalhando apenas com um comprimento de onda, tá? Pessoal, olha que legal. O que eu tenho aqui? Eu tenho várias fibras ópticas. Para que a gente usa esse fiozinho de vidro? Para conduzir luz. Hoje, a maior parte do cabeamento é um cabeamento feito em fibras ópticas. Olha que legal. Quando eu ligo a luz, ela percorre esse fiozinho. Só que como eu quebrei em vários pontos, olha só a luz branca sendo decomposta, pessoal. Olha só. Tá bom? Agora, se eu usar só o comprimento de onda vermelho, no caso o laser, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Só tem vermelho. Agora imagina se eu começasse a ligar e desligar. Ligado, 1. Desligado, 0. Linguagem binária, 0 e 1. Transmissão digital. Olha só que legal, pessoal. Eu posso transmitir, através de uma fibra óptica, milhões de dados. É assim que funciona esse cabeamento de fibra óptica que passa na porta da tua casa. Ó que legal! Tipos de ondas eletromagnéticas. Muito bem, eu tenho as ondas de rádio. Geralmente, o comprimento dessa onda ela é muito grande, onde é usado, por exemplo, na FM, frequência modulada. Antigamente a gente tinha rádio AM, no Brasil agora
virou tudo FM, mas em outros países tem a rádio FM, a AM, tá bom? Que significa amplitude modulada. O que nós temos a diferença de uma onda para outra é a qualidade do som. A rádio AM é meio chiado, e a pessoa falando. A rádio FM, aquela qualidade estéreo, aquele som puro. Então, utilizadas no sistema de comunicação, como rádio, televisão, telefonia celular e outros. O micro-ondas, que nós falamos na aula passada, né? Utilizadas também em sistemas de telecomunicação, por satélites, radares e fornos micro-ondas. São ondas muito potentes. Então, nunca fique muito perto de uma torre de telecomunicação para satélites, né, radares e até essas torres de celular. Ou seja, porque são emissores potentes, né? E alguns cientistas acham que pessoas que moram muito próximas correm o risco de ter tumores no corpo. Então são pesquisas que ainda estão sendo feitas. O infravermelho é um tipo de comprimento de onda que dá a sensação de calor. O infravermelho ele é invisível, mas você sente o calor. Quando você vai de manhã tomar aquele sol gostoso na praia, né? Você sente a sua pele esquentar. É um infravermelho. Então, você sente o calor. Então, relacionado à transmissão de calor. Ela é utilizada também em sensores de presença, controles remotos de eletrodomésticos, câmeras noturnas e o espectro de visão, que você está vendo aí que eu já falei. Outro, né, é o caso da ultravioleta, que nós já falamos, o raio-x. Aí a coisa o quê? São ondas muito pequenininhas, tá? Ou seja, comprimento de onda minúsculo. Então ela é capaz de atravessar a sua pele. Com isso a gente coloca uma chapa de raio-x atrás de você, tá? Uma chapa especialmente desenvolvida que vai ser sensibilizada. Aí eu consigo ter uma foto dos seus ossos. E os raios gama são mortíferos, usinas nucleares, né? Aí o negócio pega, tá certo? E lá no espaço, por isso que os astronautas precisam ter cápsulas com várias camadas especiais que vai proteger a pele, senão o cidadão morre de câncer e tumor. E os raios ultravioleta, né? Nós temos, graças a Deus, nós temos a camada de ozônio. Foi proibido, né, um gás que era muito usado nos sprays, fluorocarbono, né? Que ele ajudava a destruir essa camada de ozônio. E hoje a camada de ozônio ela está voltando ao normal. Mas ele é um filtro que nos protege, tá bom? E ele é dividido em 3 faixas que você está vendo aqui. Tá bom? Outro assunto legal, né, é o disco de Newton. Newton ele explicou que a luz que consideramos branca é na verdade uma luz composta de várias cores. Para comprovar tal fato, ele decompôs a luz com a utilização de um prisma triangular de cristal. E foi a partir daí que surgiu o disco de Newton, tá bom? Nós vamos ver na nossa próxima aula como fabricar o disco de Newton, tá certo? Eu pinto esse disco com várias cores, quando eu giro em uma certa velocidade, eu misturo essas cores e novamente eu tenho a cor branca. Um experimento muito simples que a gente pode fazer é usando um CD. Todo mundo tem um CD velho. Olha o que está acontecendo aí, pessoal. Olha que legal, ó. Eu estou pegando a luz branca que está refletindo no CD. E olha só, eu estou decompondo a luz branca em várias cores. Olha que legal aqui, ó. Estou decompondo. Então, olha só, eu pego o reflexo da luz e olha só, estou fazendo a decomposição. Olha os comprimentos de onda. Você viu que é fácil, né? Um simples CD, né? Eu consigo decompor a luz branca e ver os seus comprimentos de onda. Tá bom? Legal, né? Não é difícil. E aqui a nossa aula prática, onde nós vamos construir hoje o disco de Newton. Primeira etapa, eu posso pegar um CD, vou pegar uma folha de papel, cada gominho desse eu vou pintar de uma cor, no caso azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo, e vou colar esse disquinho, pode ser num papelão ou até no próprio CD. E aí eu vou encaixar uma canetinha no meio, ou um lápis, e vou girar em alta velocidade, tá bom? Você vai ver que o disco vai começar a ficar branco a hora que você gira em alta velocidade. Você está misturando as cores. Termologia. Essa aula, ela
trabalha com dois conceitos importantes. É a área da física que estuda fenômenos de calor, como temperatura, dilatação, propagação de calor e comportamento dos gases. Dois conceitos importantes. Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Outro conceito é calor, que também pode ser chamado de energia térmica, tá bom? Corresponde à energia em trânsito, que se refere de um corpo para outro, em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinjam o equilíbrio térmico. Aqui você está vendo um termômetro, que é um instrumento para medir a temperatura, que pode ser encontrado em 3 escalas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Lá nos Estados Unidos e Inglaterra, usa-se Fahrenheit. Aqui no Brasil, Europa, Celsius. E Kelvin é usado pelo sistema internacional, ou seja, é o padrão usado em laboratório, tá bom? Caloria é outro conceito importante. Unidade de medida mais utilizada, né, para o calor é a caloria, tá? Cal. Você vê muito isso, pessoal, sabe onde? Aqui, ó, nos saquinhos de salgadinhos, que ele diz quantas calorias. Se comer muito salgadinho, você vai engordar, porque é muito calórico. Ixi, né? Só que no sistema internacional é medido em joules. Joule, tá bom? Olha aí o Jzinho. A caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau centígrado. A relação entre a caloria e o joule é dada por 1 caloria equivale a 4,186 joules. Olha aqui que legal o experimentozinho aqui do lado. Então, nós podemos ter algumas ideias, ou seja, com 2,2 quilos de macarrão, eu poderia fazer uma jarra de café. Um pedaço de torta de cereja, eu poderia acender uma lâmpada de 60 watts por 90 minutos. 217 lanches daquele, que delícia, né? Não vou dizer de qual lanchonete, ai que vontade, né? Eu posso mover um carro por 141 quilômetros, é a quantidade de energia que ele produz. Conhecendo os termômetros, hoje aqui eu tenho um termômetro, né, que não é mais usado, tá? Mas eu guardei ele de lembrança, tá? Esse termômetrozinho aqui é um termômetro de mercúrio, tá? Ele é proibido porque o mercúrio ele é tóxico para o meio ambiente. Então eu estou mostrando aqui para você o termômetrozinho de mercúrio. Olha aqui, ó, nessa pontinha tem uma ampola com mercúrio. É um metal líquido que quando muda a temperatura ele dilata e vem por esse caninho que é um capilar, um tubinho bem fino. Aí os cientistas desenvolveram o mercúrio de álcool com corante. Por quê? Porque ele não contamina o meio ambiente. Ele tem algumas limitações. Então hoje esse termômetro de mercúrio ele é mais usado em laboratórios, não é mais vendido. Aí surgiu então um novo tipo de termômetro, que são os termômetros digitais, pessoal. Esse é um termômetro que ele tem um sensor usado em bebês e esse sensor no painelzinho digital ele vai me dizer a temperatura, mas ele é um sensor. Tá bom? Refrigeração, pessoal. Olha só, o teu aparelho de refrigeração, ele é um aparelho de troca de calor, ou seja, eu tenho um gás e quando ele passa por esse compressor, né, ele é acumulado e depois quando ele sai pelo caninho ele vai se expandir. Quando ele se expande, ele diminui a temperatura. Então o que ele vai fazer? Nós vamos fazer uma troca de calor no interior do refrigerador. E esse refrigerador ele tem que ser forrado com lã de vidro, para que, vamos dizer, o refrigerador ele não ganhe calor, tá certo? Lembre-se que calor é energia em transição. Como é que eu sei a temperatura? Porque quando eu relo o dedo, tá? Aqui, ó, eu vou sentir uma diferença, ou seja, aqui está mais frio e aqui está mais quente. Aí eu falo, nossa, aqui está frio. Eu estou perdendo o calor. Ou, se tiver mais quente, ai, está quente. Eu ganhei calor. Aqui estava mais frio e aqui estava mais quente. Ok? E aqui você está vendo uma foto
do técnico em refrigeração. Ele está medindo a quantidade, olha só, com esses manômetros aqui, para ver se a pressão do gás. Se tiver pouco gás dentro da geladeira, ele tem que dar uma carga de gás dentro da geladeira. A geladeira, ela passa o quê? Ela não refrigera adequadamente. De vez em quando as nossas geladeiras precisam receber uma carga de gás. Não se joga fora a geladeira, tá, pessoal? Se conserta. Nós somos uma sociedade muito consumista. Curiosidade científica. Pessoal, nesse momento de pandemia, nós estamos usando um sensor. O que é um sensor? Ele simplesmente capta a energia térmica, no caso, o infravermelho, ele faz uma leitura daquela imagem em infravermelho. Esse sensorzinho aqui eu aponto para a cabeça da pessoa, tá certo? Você está liberando calor, então ele vai medir a temperatura. Então ele só pode ser, né, ou aqui na testa ou aqui na mão. Agora tem vários fatores, só está correndo, fazendo exercício, pode falsear o resultado. E temos sensores também que são usados na indústria. Isso mesmo, o técnico lá da companhia de luz, ele não pode subir todo o poste para ver como é que está a situação do transformador. Ele usa um sensor que aponta para o poste e ele vê se aquela fiação está boa, está perdendo calor, energia, e ele pode o quê? Dar uma explosão. Então aquele transformador precisa ser trocado. Toda aula nossa a gente fala sobre uma profissão. E a profissão de hoje, nós vamos falar, é o técnico de refrigeração e climatização. Pessoal, uma área que não falta emprego. Em tudo quanto é lugar, eu tenho refrigeradores e climatizadores, aparelhos de ar condicionado. Hoje existem cursos especiais, até curso de termometria. Eu gostaria que você entrasse lá no YouTube e desse uma olhadinha sobre essa área muito legal, que é o técnico em refrigeração. Nunca vai faltar trabalho para você nessa área. E agora é com você. Acesse o nosso blog e realize as atividades número 71 e 72. E até a nossa próxima videoaula!